iniciar a aula de hoje, que é a penúltima aula que vamos ter. A última aula será no dia 20 e qualquer coisa, 28 de outubro, segunda-feira, se não me engano. E depois do final de outubro, como será a última aula, teremos uma aula prática, então, em campo, como o professor André Soares tem anunciado, em, 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 em Alcianópolis, depois do Congresso de Arte Rupestre que vamos, então, participar. Bem, a aula de hoje é sobre a Gruta de Maltraviesso. Uh, Acho que se lembram, se não, podem ir verificar nas aulas. A última aula que nós falámos, falei da a Gruta do Escoral, uma gruta do sul de Portugal, que foi trabalhada ao mesmo tempo que a Gruta de Maltraviesso, que é a que vou falar hoje, para entenderem um bocadinho também a abordagem que podemos fazer num contexto de arte rupestre em gruta. A Gruta de Maltraviesso, eu vou usar uma apresentação que foi feita pelo professor Hipólito Collado Giraldo, que é o maior especialista na Gruta de Maltraviesso, que existe e que fez vários trabalhos recentemente, incluindo um novo livro, que eu vos vou dar a conhecer o livro e depois, quem quiser, eu posso enviar por PDF esta publicação. E daí este PowerPoint estar, a maior parte dele em espanhol. Mas não tem muito texto, por isso então também vai ser fácil de entender. Ora bem, a Gruta de Maltraviesso, é aquilo que nós chamamos uma gruta urbana. O que é que quer dizer uma gruta urbana? Que está no meio de uma cidade. A Gruta de Maltraviesso está no meio da cidade de Cáceres, que fica na região da Extremadura espanhola, uma região bem grande do oeste de Espanha, e que fica literalmente, está localizada no que é hoje o centro da cidade de Cáceres. Não é muito comum encontrarmos uma gruta com arte rupestre no meio de uma cidade, mas acontece. Há alguns casos em que efetivamente a cidade expandiu-se de tal maneira que agrega a área onde a gruta está localizada. Hoje em dia, a Gruta de Maltraviesso é uma gruta sem acesso ao público, são poucas as visitas que se podem fazer a esta gruta. Como veem, é uma gruta que está trancada, né? Está fechada. Normalmente as grutas visitáveis são assim, mas efetivamente não há aqui uma gestão que reconhece que haja visitas a público recorrentemente. Há poucas visitas, maioritariamente para investigação, algumas visitas da comunicação social, por vezes, algum trabalho de didática e de comunicação que se possa fazer, mas maioritariamente as visitas à Gruta de Maltraviesso, por causa do seu estado de conservação, são, são feitas maioritariamente por investigadores. O que há, sim, é um centro de interpretação ali ao lado da gruta, que permite que as pessoas conheçam um bocadinho do que a Gruta de Maltraviesso tem. E no final desta apresentação vou-vos dizer qual é o objetivo a médio e longo prazo em relação a esta gruta e ao que se pretende fazer para dar a conhecer esta gruta. Ora bem, porquê é que estas duas grutas foram então trabalhadas ao mesmo tempo? O Escoral e o Maltraviesso, neste projeto do First Start, aqui este logo aqui em baixo, que vocês também já viram na outra apresentação. Então foi o projeto financiado pela União Europeia que começou por trabalhar estas duas grutas. Porquê? Porque tanto a história da investigação, o modo como foram descobertas, a altura em que foram descobertas, o que está dentro da gruta, é tudo muito semelhante em ambas as grutas. Apesar de uma estar em Portugal e outra estar em Espanha, estão a cerca de 2 horas de distância de carro uma da outra, e ambas foram encontradas em contexto de uma pedreira, de uma exploração de pedra,
não muito longe no tempo uma da outra. Eu penso que Maltravieso foi encontrada no final dos anos 50 e o Escoral foi encontrada no início dos anos 60, em 63. Ou seja, logo ali depois, ainda estava fresca a descoberta da Gruta de Maltravieso, quando se descobriu o Escoral exatamente nas mesmas condições que Maltravieso. Então é muito engraçado esta questão de terem sido descobertas quase ao mesmo tempo, do contexto ser uma pedreira e de lá dentro terem reconhecido contexto arqueológico e arte rupestre nas suas paredes. Um, o que acontece com o Maltravieso? Maltravieso foi sendo também recorrentemente eh, estudada e escavada. Há mais a questão também das escavações dentro da Gruta de Maltravieso. E hoje temos um apanhado muito grande de trabalhos que foram sendo feitos ao longo do tempo, ainda que para a arte rupestre surgiu um bocadinho como o Escoral, ainda que o Escoral nos anos 90 tivesse tido um trabalho bastante importante, tanto em contexto arqueológico como na documentação de arte rupestre, Maltravieso também esteve muito tempo sem uma atualização dos trabalhos. Então, em 2021, quando começamos o projeto do First Start, em que começamos com Escoral e Maltravieso, uma necessidade que sentíamos era efetivamente são duas grutas que precisam de ser atualizadas na sua documentação e atualizadas no uso da nova tecnologia aliada à arte rupestre. Acresce que nem Maltravieso, na Gruta de Maltravieso, ao longo do tempo foi sempre havendo, assim, esporadicamente, né, ao longo do tempo, estamos a falar anos 70, anos 90, anos final dos anos 90, 2016, quase cada 20 anos, que passava, fazia-se uma nova atualização dos painéis que existiam, faziam-se novas descobertas, se iam descobrindo mais painéis e mais arte rupestre. E quando nos anos 70 se pensava haver cerca de 32 figuras, hoje temos mais de 60. E digo mais de 60 porque este catálogo do Hipólito Collado e do José Júlio Garcia, do livro que foi publicado em 2022, já quase que está desatualizado porque já se encontrou mais uma mão, em negativo pintada na gruta. Ou seja, é normal este tipo de sítios. Às vezes, até numa visita esporádica, encontra-se mais alguma coisa. Mas então, para se ir vendo que ao longo do tempo foi sendo trabalhada, foi sendo documentada, e hoje temos um inventário, um catálogo com cerca de 60 figuras de arte rupestre dentro da gruta. Acresce também que aqui, na altura de 2016, quando vem este inventário feito aqui a vermelho, fez também uma bateria de datações por uraniatório, ou seja, o que se tentou datar foi a calcite que cresce por em cima das figuras, para tentar ter uma data mínima para alguma destas figuras. E este projeto foi feito num contexto peninsular, ou seja, houve um conjunto de grutas em que tentaram esta metodologia nova. E os resultados influenciaram muito os trabalhos seguintes. Maltravieso, e eu vou explicar um bocadinho desses resultados mais à frente, Maltravieso passou a ser um sítio alvo de muita atenção da comunidade científica, porque os seus resultados efetivamente vieram romper com o paradigma que se pensava ser o máximo das datações de arte rupestre no mundo. Dito isto, começamos então o projeto Fast Start, como expliquei também no Escoral, e o modelo, ou seja, a metodologia, a documentação que nós aplicamos no Escoral, maioritariamente terá sido a mesma, ainda que com os constrangimentos normais de cada sítio. Aqui também começamos por fazer todo o modelo 3D, da gruta inteira. Ok, a Gruta de Maltravieso é maior, é mais comprida,
em tamanho do que a Gruta de Escoral. A Gruta de Escoral até é bem mais pequena do que Maltraviesso, mas Maltraviesso tem, por exemplo, problemas de conservação dos seus painéis muito maiores do que o Escoral. É uma gruta que, pelo facto de estar no meio de uma cidade, enfrenta vários problemas de conservação devido a toda a pressão estrutural que a cidade apresenta em cima desta gruta. Então, foi necessário começar por um modelo 3D e não é que se não existisse antes. Já na Gruta de Escoral já tinha havido tentativas de modelagem em 3D da gruta inteira. O problema é que durante muito tempo estes modelos 3D eram tão grandes, tão pesados, que a própria tecnologia do usuário, do utilizador normal de um computador, não permitia que acedessem a estes modelos 3D. Então foi necessário fazer um novo para ambas as grutas, mas que hoje seja possível alguém descarregar este modelo ou aceder num website, enfim, tanto para investigação como para didática, mas que seja material virtual, que seja facilmente acessível. Ahm, peço desculpa, entre 96 e 2023, no projeto de Maltravesso, houve várias fases de trabalho. Fase um do conhecimento, né, de ter em conta os estudos prévios que tinham sido feitos e o trabalho sobre uma catalogação nova, análise sucessiva com aplicação de novas metodologias. E ao longo do tempo é normal que isto vá acontecendo. Surge uma nova metodologia, surge uma nova ferramenta de trabalho e voltamos aos sítios para rever se encontramos mais coisas. Depois houve uma fase de identificação de problemas, né? Houve uma necessidade de documentar para conservar não só a questão da arte rupestre, mas também um trabalho e um estudo sobre os suportes, sobre as paredes da gruta em si, que hoje nós sabemos que apresentam graves problemas de conservação. E uma fase 3, que é o que está a trabalhar também atualmente, é o aproveitamento científico barra turístico. O que é que isto quer dizer? Há novos projetos de investigação, como o projeto do First Start, por exemplo, onde se utilizam novas metodologias, mas que também, cujos resultados sejam utilizados para a construção de um novo modelo turístico para a cidade de Cáceres. A cidade de Cáceres, principalmente, ahm, tem sido alvo de muitas visitas Ok, turísticas. Google, arbolito. Perfecto. Por favor, Entiendo que desliga significa aí arbolito. desliga Vou desligar o microfone, está bem? Já foi. Peço desculpa, desculpem. Ou seja, a cidade de Cáceres, é hoje muito conhecida em Espanha porque foi um dos palcos de gravação da série de Game of Thrones, de Jogo dos Tronos. Já devem ter ouvido falar. Ou seja, a própria cidade sentiu um explodir de visitas turísticas e obviamente que este tipo de sítios, como a Gruta de Maltravesso, vai também sentir esta pressão turística. O que se tem entrado a trabalhar é um novo modelo turístico, né? Um modelo turístico mais sustentável, mais bem pensado, sem ter em conta a massificação do turismo que muitas cidades têm sido vítimas, mas ao mesmo tempo pensar também no futuro. No caso da Gruta de Maltraviês, e vão ver o projeto que se requer fazer uma réplica inteira desta gruta no final desta apresentação. A ideia é um sítio com muitos problemas de conservação, num futuro que queremos que seja em breve, tentar fazer uma réplica completa da gruta para poder fazer com que as pessoas acedam a este magnífico património sem que haja ainda mais problemas de conservação. Pensar neste tipo de estratégias, né, alternativas à visita a uma gruta que está com um estado de conservação muito frágil,
também faz parte destes novos modelos turísticos, não é? Pensar no futuro e pensar, acima de tudo, em como conservar estes patrimónios que, na realidade, são extremamente frágeis. Deixo-vos aqui uma lista, uma imagem, das mais importantes publicações que foram sendo feitas nas últimas décadas sobre a Gruta de Maltravieso, e que tinham sido feitas até ao início. Por favor, desliguem os microfones. Vou desligar. Ok, desliguei. Ahm, ou seja, eram as publicações que existiam até ao início do projeto do First Start, até esta nova última documentação, e que não era só sobre a arte rupestre. A Gruta de Maltravieso é muito conhecida principalmente pelas marcas de mãos em negativo, que têm às dezenas dentro desta gruta, mas não só da arte rupestre, mas é um sítio que sempre foi muito escavado, durante alguns anos, então há bastante trabalho, tanto sobre o contexto arqueológico como o contexto da arte rupestre desta gruta. Ora bem, qual é a nova abordagem hoje a uma gruta com arte rupestre, a um sítio extremamente frágil e com bastantes problemas de conservação? A metodologia acabou por ser bastante parecida com a da gruta do Escoral, basicamente. Tivemos uma documentação completamente digital, obviamente, não tocar nos painéis, utilizando as novas tecnologias, como por exemplo o Distretch, para rever todas as partes da gruta, para verificar se havia ou não novas pinturas. E deixem-me dizer-vos uma coisa: a Gruta do Maltravieso é extremamente difícil algumas destas pinturas serem vistas nem a olho nu conseguimos ver, nem com os nossos olhos conseguimos ver, e há alguns painéis que só com o Distretch se consegue ver. É impressionante. É óbvio que o facto dos próprios painéis, ou uma parte importante desta gruta, já estar com problemas de conservação, não ajuda, não é? É preciso aqui muita desta tecnologia nova. Então fez-se um novo levantamento, um novo catálogo, totalmente digital de todos os painéis que já se conheciam e dos que se passaram a conhecer com este trabalho. E claro que esta nova documentação, foi necessário rever toda a gruta, fazer a prospecção de zonas bastante difíceis. Este é um típico vídeo dentro tanto de Escoral ou de Maltravieso, porque há sítios que estão colmatados, ou seja, aquilo que nós conhecemos da gruta hoje em dia, e aqui também acontece com o Escoral, há mais zonas da gruta que ou nunca foram ou ainda estão por explorar. Então é bastante comum que haja zonas novas na gruta que tenham que ser exploradas e até se encontra novos painéis com arte em muitas destas áreas. Aqui algumas imagens também de uma coisa que aconteceu também na Gruta de Maltravieso e acontece relativamente quando uma gruta está assim muito tempo sem projetos de investigação ou sem como se diz, uma abordagem do ponto de vista da conservação, começou-se por fazer uma limpeza da gruta. Limpeza, literalmente. Ao fim de décadas em que entram pessoas para escavar, entram pessoas para pôr determinados dispositivos de controle ambiental, algumas visitas. Quando se passa muito tempo ou é um sítio em que não há uma abordagem ou um protocolo em relação à sua conservação, o primeiro passo é uma limpeza da gruta. Limpeza, literalmente, vamos encontrar lixo, coisas que os seres humanos carregam e que deixam um pouco por todo lado, e Maltravieso também foi alvo de uma limpeza, de uma organização dos sítios, dos espaços, ah, para uma prática em relação à sua conservação. Depois, claro, passamos para a parte importante que é
a parte de documentação digital, tanto gravura como pintura. Não esquecer que gravura, como já falámos anteriormente, depende muito, principalmente tudo em gruta vai depender muito da luz, mas a gravura vai depender da posição da luz em relação aos painéis. Então é necessário uma grande bateria de fotografias com a câmara totalmente fixa e quieta no mesmo sítio, enquanto a luz é que vai variando para vermos as gravuras. E ao mesmo tempo temos a parte da fotografia para tratamento digital depois em relação às pinturas, a usar o D-Stretch, a usar outras ferramentas e não esquecendo que há painéis que têm ambas as técnicas, pintura e gravura. Trabalhar em gruta normalmente não é fácil, não é um sítio, por exemplo, principalmente Maltravesso, é uma gruta baixinha, ou seja, imaginamos, eu tenho 1,80 m e eu não consigo estar de pé na maior parte da zona deste da gruta, temos que estar sempre agachados. Então já imagina um bocadinho a dificuldade que é, e é preciso um bom planeamento para se trabalhar em grutas, porque os sítios são difíceis, os painéis vão estar em posições que nós não conseguimos perceber como é que as pessoas puseram lá a pintura ou a mão. Enfim, são sítios, além de frágeis, bastante difíceis de trabalhar. E se repararem, aqui nas fotografias, os colegas estão todos de fato branco. É uma das regras de conservação neste momento para aceder à Gruta de Maltravesso, é que toda a gente tem que vestir um fato branco e umas botas, tapar os seus sapatos, tapar os seus fatos. Temos que também tapar o nosso cabelo, enfim. O estado de conservação da gruta está de tal modo frágil que a ideia, mesmo as poucas pessoas que entram, o pouco tempo que entram, tem que ter o mínimo de impacto possível nesta gruta. E vocês perguntam-se, mas porquê os fatos, mas porquê tapar os pés? Porque a maior parte dos problemas de conservação das grutas hoje em dia com arte rupestre são dois: aquilo que nós respiramos e aquilo que nós levamos nos nossos sapatos, que normalmente são objetos muito sujos. Então, nós sabemos por experiência, por exemplo, da Gruta de Lascaux, e outras, que aquilo que o ser humano leva, não só de objetos, mas aquilo que respira e o lixo que traz nos seus sapatos, pode influenciar de modo muito negativo, um, este ambiente, dentro de uma gruta. Maltravesso está em estado de conservação bastante pior do que os corais. O coral está estável, é uma gruta que se visita. Maltravesso não. Maltravesso, efetivamente, é preciso ter um conjunto de regras mais apertadas, mesmo quando estamos a fazer a investigação dentro da gruta. Então, daí que vocês vão ver sempre os investigadores, a maior parte das vezes, com estes fatos, a não ser que estejam em exploração, da gruta. Ora bem, mais metodologias de documentação da Gruta de Maltravesso. A fotografia digital, como já falámos, que é a base da metodologia hoje em dia. Utilizamos estas escalas de cores calibradas, chama-se Color Checker, é uma escala de cores. Estas caixinhas de cores que os fotógrafos profissionais usam ajudam-nos a calibrar a cor de um painel quando sabemos que o painel não está, ou quando a fotografia não vai sair com a cor original. São caixinhas de cores calibradas enfim, que normalmente acompanham um kit de fotografia profissional, e a primeira foto é sempre feita com esta escala de cores para que possamos calibrar as fotografias depois em laboratório. Isto é muito importante para nós termos noção da cor real que o painel teve, ok? Ou que o painel tem, ainda que com a luz, o facto de estarmos em gruta, é um ambiente escuro, nós não vamos ter noção da cor real, de um painel. Um ponto muito importante também, que já conversei aqui, foi fazer o levantamento em 3 dimensões de toda a gruta. Como podem imaginar, uma gruta tem
tantas saliências, tantos pormenores, tantos buracos, tantos sítios difíceis que um trabalho de documentação em 3D, numa gruta deste tamanho, é um trabalho de semanas. Eu lembro que na Gruta de Escoral, que é uma gruta relativamente pequena, eu acho que a equipa do 3D teve lá a maior parte do dia durante 3 semanas. Ok? Estamos a falar de trabalho de 10, 12 horas durante 3 semanas e a Gruta de Escola é mais pequena. Aqui, efetivamente, esta gruta apresenta um tamanho bem maior. Qual foi a parte interessante, engraçada em relação ao levantamento 3D? A gruta é baixinha, mas é ampla. São espaços bastante mais amplos. Então utilizou-se um levantamento, um drone para fazer o levantamento 3D e já para vocês também imaginarem que tipo de tecnologia nós podemos utilizar, este drone, aconteça o que acontecesse, não tocava nas paredes. Tinha sensores. Estão a ver esta bola suspensa, que é esse o drone. Aquela bola à volta do drone são sensores que faziam com que ele jamais tocasse em qualquer parte da parede desta gruta. É um espetáculo. Há uns anos atrás isto seria impensável, meter um drone dentro de uma gruta. Ok? Hoje temos efetivamente tecnologia que nos permite trabalhar em segurança. Jamais seria impensável porque a regra número um numa gruta com arte paleolítica é jamais se pode tocar nestas paredes. Hoje a própria tecnologia ajuda-nos, ou seja, este drone foi utilizado, com toda a segurança e com já os sensores embutidos em que efetivamente não tocava nas paredes. Então, aqui também já temos tecnologia bastante avançada e que nos permite ter um modelo 3D de uma gruta tão complexa como é Maltraviêso, sem nunca termos tido problemas enfim, de conservação relativas a este levantamento 3D. Ora bem, e porquê é que a Maltravieso tão importante e tão conhecida? Esta é uma das muitas mãos em negativo que nós temos na Gruta de Maltravieso. Primeiro, aqui a questão da técnica. Uma mão em negativo, como podem ver, né? É uma mão onde o pigmento foi depositado, soprado, cuspido, seja lá como foi que foi feito, por cima da mão. O que é que fica a marca? Fica a marca das bordas da mão, não é? Com esta auréola à volta da mão. Isto é em negativo. Se fosse uma mão em positivo, teríamos o pigmento na mão e diretamente a mão na parede. Ok? Maltravesso é conhecida pelas mãos em negativo. As mãos em negativo na arte paleolítica da Europa normalmente são atribuídas a cronologias antigas, ok? Não é que sejam raras, mas são signos especiais. Uma mão em negativo é sempre, né? Estamos literalmente a ver aqui a identidade de alguém. É a mão de alguém, é a impressão digital de alguém. E isso eu acho que torna as mãos em negativo num signo ainda mais interessante por si só. No caso da distribuição de mãos na arte paleolítica, não é incomum, mas Maltravieso tem uma coleção que realmente é difícil de ver tantas mãos juntas numa gruta só, numa gruta, na Europa no geral. Ou seja, Maltravieso por si só já tem a maior, eu penso que seja a maior coleção de mãos em negativo de um sítio só, se não estou enganada, mas a maior parte, a maioria do seu repertório gráfico são mãos. Há poucos animais, há poucos geométricos, as mãos é que são o repertório gráfico da Gruta de Maltravieso. Logo, por si só, também faz desta gruta um exemplar único e, acima de tudo, este é o típico painel que nós temos. Conseguem ver aqui alguma coisa? Nota-se ali algumas marcas dos dedos, mas, aliás, ali há mais do que uma mão. Não sei se conseguem.
perceber. Este é um dos painéis de Maltravias. Há painéis extremamente difíceis, mas depois temos esta coleção de mãos espetaculares. Olhem para este painel de cima. Onde é que vocês veem ali a mão? Pois é, mas está lá uma mão, posicionada desta maneira. Interessantes, tem alguns estudos muito recentes em relação à posição das mãos da Gruta de Maltravieso. Perceberam que há um padrão em relação à posição das mãos relativamente à entrada original da gruta. As mãos estão a indicar, desde a entrada original da gruta, para onde ir até ao fundo da gruta original e voltar. Então há efetivamente aqui um repertório interessante em relação à posição e ao porquê, o motivo das mãos numa gruta de arte rupestre. Qual é o nosso trabalho depois em relação ao uso, por exemplo, do stretch e da tecnologia? Desde a fotografia original, em cima, enfim, o nosso trabalho de laboratório passa muito por enaltecer todos os pigmentos através do Distretch, que vocês também já sabem como funciona, e depois tentar ficar com o decalque desta mão. Aqui embaixo é uma possibilidade de decalque de uma figura como esta, para entendermos melhor o que realmente está ali evidenciado. Aqui, não sei se conseguem ver alguma coisa. Quem conseguir ver é praticamente impossível, não é? Olhando para este painel, ninguém diria que aqui há alguma coisa. Pois está, mas está lá, ok? Estes painéis são mesmo muito difíceis. Há aqui algumas coisas que nos mostram, primeiro, que estas mãos são muito antigas. E uma das evidências é efetivamente esta dificuldade gigantesca de conseguirmos ver alguma coisa. Nós não conseguimos ver nada aqui, só com Distretch, e mesmo assim, muito bem trabalhado, né? Não é só por o Distretch, como vocês já viram, é muito bem trabalhado no Distretch, está ali uma mão marcada. Outro tipo de figuras que também existem em Maltraviêso, muito restos de pigmentos, assim em formas arredondadas, o que nós chamamos os discos e pequenas manchas de pigmento, ok? Aqui também estão evidenciadas, não se vê assim tão bem, estão evidenciadas com algum trabalho digital, mas são coisas deste género, de pequenas manchinhas que vamos vendo ao longo da gruta. E cada vez mais dentro do projeto First Start nós temos visto este tipo de manchas estrategicamente colocadas nas grutas. Durante muito tempo estas manchas foram ignoradas, né? São pequenas manchas de pigmento, não sabemos para que é que serve, mas hoje sabemos que em algumas grutas marcam um caminho, marcam determinados painéis, têm um significado associado. E, acima de tudo, começamos a achar com os estudos mais recentes que são bastante antigas. Estes tipos de pequenas manchas, pequenas linhas, pequenas dedadas, as mãos, este tipo de signos faz-nos crer cada vez mais que fazem parte do primeiro repertório de arte rupestre que existiu. Estas pequenas manchinhas, tal como esta que estamos a ver aqui, em cima pequenas manchas, mesmo no centro deste painel que eu vos estou a mostrar, tem uma mão, conseguem ver, também em negativo. Esta já é mais visível. E depois temos um conjunto muito grande de manchas que vão sendo distribuídas ao longo da gruta, o que é muito interessante. Manchas de dedos, agora em positivo, também existe. E manchas de dedos ou dedadas em preto. O preto é sempre muito interessante porque há uma possibilidade de serem feitas com carvão e o carvão data-se, conseguimos saber a data do carvão. Aqui no caso de Maltraviês, o preto é bastante raro,
mas efetivamente há pequenas dedadas, pequenos manchinhas pequenas desta cor, o que também torna, enfim, a curiosidade e o interesse bastante maior. Aqui pequenos estas manchas que eu falei em vermelho também podem aparecer em preto e vão surgindo um pouquinho por toda a gruta. Aqui também mais alguns exemplares, principalmente da posição onde estão algumas das mãos ou manchas que vão aparecendo. São sítios assim estratégicos ou pequenos nichos, não são muito fáceis. Outra coisa que a Gruta de Maltraviês tem, ainda que em minoria, ok? São gravuras riscadas, ok? São em risco, não são picotadas daquelas que vocês já viram noutras aulas. São coisas muito riscadas, muito fininhas, mas que existem e até com forma de animais. Aqui conseguimos ver bastante bem a forma da cabeça e do pescoço de um animal, olhar para a esquerda, com aqui umas orelhitas, exatamente, riscado no meio desta gruta, ou seja, também já conseguem perceber a dificuldade que é para perceber este tipo de figura. Não há muitos exemplares, mas há alguns exemplares aqui com decalque onde se vê diferentes cores de vários animais. Aqui parece ser a cabeça de um cavalo, aqui talvez de uma cerva. Mas estão a ver aqui a escala em baixo, que tem 5 centímetros. Ou seja, estamos a falar de um painel relativamente pequeno e com animais muito riscados. Aqui é o exemplo. Acrescendo um bocadinho à dificuldade também de se verem. Aqui também se vê alguma, como vê aqui a posição deste painel no meio desta sala, e aqui vê-se algumas formas animais também riscadas. Ou seja, as grutas que já por si oferecem um grau de dificuldade bastante grande, aqui efetivamente é preciso estar muito atento e procurar bastante bem, porque é normal que surja este tipo de figuras. Vou ver aqui um exemplar de um animal riscado por cima e aqui outro. Vou puxar para trás. que este é muito bonito. Estão a ver aqui a cabecinha deste animal, olhar para cima, olhar para a esquerda, para cima, um olho, orelhas. Muito, muito, muito bonito. E aqui a cabeça de um cavalo. Olhem só a dificuldade que é para perceber em cima a fotografia, em baixo com o desenho. E olhem a escala, 10 centímetros. É isto, deste tamanho. Mas existe também. E aqui também outro cavalo. Olhem o antes e olhem o depois. E reparem na parede da gruta. Vocês, só pelas fotografias, dá para reparar que a parede da gruta está muito rugosa, está com pedaços que vão destacando. A própria parede não oferece grande estado de conservação. E aqui mais alguns exemplares dessa mesma parede, com outras coisas também já mais geométricas, que também aparece na arte paleolítica. Aqui a posição de alguns dos painéis, também riscado. E aqui mais alguns. Estes são bastante recentes. Estes foram encontrados recentemente. Aqui com o corpo de um cavalo. Não, falta-lhe aqui o focinho, mas tem o pescoço e a crina. Bastante difícil. Ora bem, neste momento então, ahm, temos, aliás, esta contagem está ligeiramente atualizada no sentido das mãos. Já foram encontradas mais mãos. Esta contagem é recente, mas cada vez que vamos a Maltraviês parece que encontramos mais coisas. Existe uma coleção de 61 mãos em negativos, chama-se em inglês hand stencils, ok? Motivos simbólicos queremos dizer riscos, coisas que não entendemos o significado, geométricos, cerca de 68 e 17 animais. Os animais aqui neste caso são maioritariamente como eu vos mostrei, em gravura, riscada, muito, muito fininha e difícil de entender.
A distribuição das figuras ao longo da gruta, ok? Reparem, a gruta tem esta forma comprida, é bastante diferente da gruta do Escoral, como vocês viram, e conseguem perceber em cores diversas o que é pintado, o que é gravura, mas mais ou menos distribuído ao longo de toda a gruta. Não há uma zona em que possamos dizer, só está posto naquela zona específica. Não. Aqui a entrada da gruta também é importante dizer que não é a entrada original. Hoje a entrada da gruta, como era uma exploração de pedreira, é a entrada que se rebentou quando se descobriu a gruta, que ficou um buraco enorme e que hoje é usado como entrada, da gruta, ok? Temos sempre que imaginar que as entradas hoje das grutas normalmente não são as entradas originais, ok? Não são as entradas pré-históricas. Aqui uma visão geral das mãos que temos em Maltravesso e como podem também já imaginar a dificuldade para se documentar estas figuras e depois até trabalhá-las em laboratório. Às vezes é fácil de vê-las no Distretch em campo, tipo, está aqui uma mão, mas depois trabalhá-la para perceber os detalhes e fazer uma documentação correta, em laboratório não é nada fácil. E aqui um levantamento geral das figuras dos animais que temos também nesta gruta, ok? Bastante diversos, vê-se bastantes cavalos, cabras, algumas coisas difíceis de entender, não há detalhes em relação. São poucos animais pintados. Se repararem estes 4, 5 primeiros, só esses são pintados, o resto são gravuras. Ora bem, quem tiver interesse, se não encontrarem este livro online, eu posso vos mandar o PDF para distribuição sem problema nenhum, ok? É um livro do Hipólito e do José Júlio, que trabalham connosco no projeto First Start. Aliás, o Hipólito é o coordenador do projeto First Start. Lançaram este livro há pouquíssimo tempo, há 2 volumes, o volume 1 dos estudos, o volume 2 de todo o catálogo da Gruta de Escoral, e nós participamos com alguns capítulos referentes à arqueometria que fizemos nesta gruta, ou seja, às análises de pigmentos e datações que fizemos. Um ponto interessante em relação à conservação da gruta. Vocês ouviram-me falar toda a apresentação que esta gruta está em mau estado de conservação. E vejam a mesma fotografia em 1996 e em 2009. A parte desta primeira camada da gruta que se está a destacar, que está a cair, que está a saltar e a cair, ok? E é assustador. Da mesma forma que os fungos, as calcites, as coisas que vão crescendo nos painéis, vejam a diferença entre 90 e tal, 96, peço desculpa, para 2007. Em termos de gruta, é muito rápido. O estado de conservação desta gruta está efetivamente cada vez pior. Aqui algumas imagens então do scanner detalhado que se fez de alguns painéis e aqui tendo muito em conta também a questão da conservação. Não se faz 3D só porque é giro ou porque é interessante ou porque brincamos com drones, né? Faz-se também a pensar no futuro. Um levantamento 3D de uma gruta pode permitir que se faça uma réplica da gruta no futuro, para que seja acessível e que para que a original se estabilize na sua conservação. Então aqui foi muito importante e aqui alguns painéis fez-se o 3D da gruta inteira, mas depois os painéis com arte rupestre foram feitos detalhadamente, com muita resolução, para uma possível réplica da gruta no futuro. Aqui a questão do 3D também é que possa ser partilhado com o público, partilhado com investigadores, com estudantes, pôr estes painéis numa base de dados pública que possa ser facilmente acessível, ou partilhando os PDFs em 3D, que é possível, ou os web servers, enfim, todo este trabalho que foi financiado com dinheiro público, a ideia é que os resultados também sejam
acessíveis a quem os quiser ter no futuro. Ok? Aqui há alguns exemplos de uma plataforma que se está a trabalhar para que se consiga aceder, qualquer pessoa, através de um software ou de uma aplicação, aceder a estes painéis e poder, por exemplo, fazer medições. Quanto mede uma mão? Quanto mede um painel? Este tipo de trabalhos básicos na arte rupestre, mas que qualquer pessoa possa fazê-lo na Gruta de Maltravesso, sem ter que entrar constantemente na Gruta de Maltravesso, porque já percebemos que isso cada vez vai ser mais impossível. Desde também há muito tempo se fez trabalhos de análise de pigmentos e alguma análise em relação à conservação da gruta. Há algumas publicações deste tema ao longo do tempo. Porquê? Porque, como já falamos, foi sendo notável que os painéis estavam-se a deteriorar, estavam a cair, pedaços do painel vão caindo ao longo do tempo. Então foi necessário fazer-se um trabalho sobre a deterioração, biodeterioração da gruta, o que é que estava a impactar a gruta, de tal modo que efetivamente o seu estado de conservação estava cada vez pior. Então, isso foi um estudo. Outro estudo que se fez, isto foi um projeto antes do First Art, que foi só sobre a questão das mãos na arte paleolítica. E eu até vos sugeria que pesquisassem sobre este projeto. E há um livro que está publicado online com este conjunto de mãos. O One Pass Project foi um projeto que depois das primeiras. Aliás, o One Pass surgiu porque em 2012, 2013, algumas baterias de datações, alguns projetos de datações já começavam a apontar para as mãos terem sido das figuras mais antigas feitas na Europa e já se começava a questionar que espécie humana é que teriam sido a fazer as mãos na arte pré-histórica. Porquê? Porque o paradigma dizia até há uns anos atrás que a arte mais antiga da Europa seria a partir dos 40.000, com a chegada do Homo sapiens à Europa, não é? Aí começaria a arte rupestre, mas já neste início de 2012, 2013, com algumas publicações, as datações estavam a bater os 40, 41.000, 42.000 em grutas como El Castillo, a Gruta de Nerja, algumas grutas que estavam a dar algumas datações bastante antigas. O projeto do One Pass surgiu ali por volta de 2017, 2018, focou-se muito nesta questão ou nestas questões à volta de será que é um produto do Homo sapiens ou pode ter sido ainda da espécie que já cá estava, que eram os Neandertais, e um bocadinho ali de debate sobre as possibilidades da arte rupestre será que foi feita por outra espécie ou não, e surgiu este projeto, o One Pass, muito focado na questão das mãos. E depois, em 2018, efetivamente há uma nova bateria de datações que põe as mãos de Maltravieso com datas de 66,7 mil anos. Ou seja, se o paradigma dizia só há arte rupestre a partir dos 40.000, não é? De 40.000 para mais recente, porque o Homo sapiens é que fez, de repente, com uma nova tecnologia e com datações das calcites que estão por cima da arte rupestre, datou-se através do método de urânio-tório. E o que acontece é que na gruta de La Pasiega, no norte de Espanha, Maltravieso, no centro de Espanha, e Ardales, no sul de Espanha, as datações para discos soprados e mãos oscilaram entre os 50.000 e 66.000, completamente fora do espectro que se esperava para ser arte do Homo sapiens. E pela primeira vez questionou-se, então será que os Neandertais já teriam capacidade para ter pensamento simbólico
e demonstrar isso. E começou uma discussão gigantesca que segue até hoje, com bastantes publicações prós e contras, com argumentos prós e contras, e na realidade é a partir desta discussão que surge o projeto First Start, que tenta inicialmente com o Escoral e Maltraviesso rever as datações e a tentar confirmar estas datas antigas de Maltraviesso. E, entretanto, o projeto First Start estendeu-se para mais de 30 grutas em Espanha e é nesse projeto que nós estamos neste momento a trabalhar. Esta discussão mantém-se muito atual. Eu tenho uma pasta com todas as publicações que foram feitas deste debate, ok? Quem tiver interesse pode mandar um e-mail que eu mando a pasta com os PDFs. É um debate muito interessante e que realmente faz questionar muita coisa. Desde logo, será que os neandertais fizeram arte rupestre? Ora, aí está uma bela pergunta de investigação. Maltraviesso, por ter dado a data mais antiga, 66 mil anos, tornou-se então o centro das atenções da comunidade científica, né? E daí a necessidade de olhar para esta gruta de outro modo, a necessidade de fazer uma documentação extensiva, a necessidade de fazer um projeto que avaliasse o seu estado de conservação, e daí começámos então no First Start este trabalho que eu vos acabei de apresentar. Isto é a nossa base de dados em relação à Gruta de Maltraviesso. Para a organização, o nome do sítio, do painel, as medidas do painel, o que é, que tipo de pintura tem, que tipo de gravura tem, se há datações ou se não há, quais são as datações. Isto é uma base de dados de uma gruta, ok? E é esta a quantidade de informação que se tem de ter em relação a estes sítios, ok? Muitos trabalhos foram sendo feitos então. Paralelamente ao trabalho do First Start, saíram algumas publicações interessantes, por exemplo, como eu já comentei, sobre a posição das mãos em relação à topografia, que se percebeu que há um padrão, que as mãos estão a ensinar um determinado caminho de ida e de volta da gruta, o que é bastante interessante. Enfim, mas dentro do First Start, além da documentação, este é o nosso projeto que decorre neste momento e alguns dos nossos parceiros. Dentro deste projeto, qual foi o nosso foco? Não só a questão da documentação, em relação ao Maltraviesso e Escoral, há um passo muito importante, mas em outras grutas é mais a questão da arqueometria. Aqui há alguns exemplos das publicações que foram sendo feitas em relação a esta discussão, se há ou não arte neandertal, se as datações estão bem feitas ou não, a questionar a metodologia, a questionar várias coisas, enfim, é um trabalho, é uma leitura bastante interessante. O que é que o First Start deu um passo à frente? Não só na questão de tentar confirmar estas datas, mas assim como também fizemos para o Escoral, processar várias coisas ao mesmo tempo, fazer análise e caracterização de pigmentos, refazer datações por uranitório. Atenção que aqui as datações por uranitório não são diretamente nas pinturas. Fazemos datações de uranitório nas crostas de calcite por cima da pintura. Estamos a datar crostas de calcite que naturalmente crescem por cima das pinturas e que nos dá uma datação mínima em relação à pintura. Ou seja, se a calcite, o que é que foi datado em relação aos 66 mil anos? Dataram uma calcite, um pedacinho de calcite que está em cima de uma mão. Aquela calcite disse que tinha 66, cresceu há pelo menos 66 mil anos. O que quer dizer que a mão já lá estava quando a calcite cresceu, ok? Datações por carbono 14, quando é possível, ou quando podemos, eu nem gosto muito de comparar a questão das amostras, mas quando é possível ou quando temos material, por exemplo, em carvão para o fazer, e uma tentativa de, eu penso que pela primeira vez no mundo, juntamente com o Instituto Max Planck, tentarmos reconhecer ADN antigo em pigmentos.
Partindo do princípio que, por exemplo, as mãos, as manchas e outras coisas são feitas cuspindo ou soprando pigmento por cima da mão, estamos a falar de um impacto, né, de coisas como saliva, ADN humano vão estar junto com este pigmento. É um tiro no escuro, como se costuma dizer, mas é uma linha de investigação muito interessante, efetivamente, e a ser encontrado será uma grande novidade, porque imagina encontrar ADN antigo numa pintura, numa gruta, e que ainda tem esse ADN antigo, não é? Realmente espetacular. Neste momento, o projeto do First Start conta com 32, eu acho que até mais, 32 ou 33 grutas onde tiramos amostras, ahm, em vários países. Já tivemos em Espanha, Portugal, temos um projeto em Itália, no Reino Unido, tivemos em Israel, tivemos em África do Sul, agora falta aqui um país porque tivemos na Turquia, muito referente à questão das mãos. Enfim, há aqui algumas questões que nós levantamos, se as mãos são esse símbolo inicial que acompanha o ser humano desde os primórdios da sua capacidade simbólica. E já temos quase à volta de 400 amostras recolhidas neste projeto e que estamos neste momento em trabalhos. Enfim, aqui alguns trabalhos então de recolha de amostras. As recolhas de amostras também são bastante difíceis. É preciso ter em conta que as amostras que temos que tirar são minúsculas, muito, muito pequeninas. Estamos a falar de coisas de tamanho da ponta de um bisturi. Há todo um protocolo de higiene, há todo um protocolo de não contaminação das amostras, dos painéis. Há todo um protocolo em referência à quantidade de amostra que podemos tirar, que é mínima. Temos que ter em conta o estado de conservação do painel, da figura e não, obviamente, impactar os painéis negativamente. Enfim, é um protocolo bastante restrito, mas quando conseguimos aplicá-lo e aplicá-lo bem, temos resultados em que nós podemos, dependendo do tamanho da amostra, podemos dividir por vários métodos que nos vão dar mais ou menos informações. Então, temos trabalhado com o FETIR, temos trabalhado com o SEM, com o Raman, as datações, enfim. Ou seja, na próxima aula, que é a última, eu vou fazer um apanhado um bocadinho maior da questão da arqueometria em pigmentos. Mas isto para dizer que quanto mais métodos aplicamos a uma amostra, mais informação, né, completa vamos recolher dessa amostra. Apenas um método normalmente dá-nos informação, mas não nos dá tudo. Para que é que servem estes trabalhos todos? Né? Porque a documentação e tirar amostras e saber para que é qual é a data, porque isto tudo? Na realidade, a ideia não é só a curiosidade científica, né? Aquela coisa científica que queremos saber os dados, mas como aplicar estes dados científicos? Para que serve todo este trabalho e este financiamento? Porque este trabalho de recolhermos amostras, sabermos o estado de conservação da gruta, percebemos como é que podemos trabalhar para conservar melhor a gruta ou uma gruta, usar de ferramentas e instrumentos para controle ambiental dentro da gruta. Tudo isso serve para a própria conservação da gruta, né? Tanto a documentação como a arqueometria é para isso que vai servir. Ou para usar para divulgação pública, né? Nós não podemos ter a gruta aberta para visita, mas podemos fazer com que as pessoas acedam a este património de outro modo, com uma boa documentação, com investigação feita sobre o sítio. Neste momento, a ideia, eu acho que ainda está a ser trabalhada, é que haja um pacote turístico, ou seja, um modelo de turismo para ambas as grutas, Escoral e Maltravesso, juntas, ou seja, visitar uma, o mesmo bilhete serve para visitar a outra. Neste caso, não visitar a outra, mas visitar o centro de interpretação. Enfim,
A ideia nunca é só usar o material para fins científicos. Aqui temos que saber verter os dados científicos em informação pública, e de conservação para estes sítios, ok? O que é que estamos a trabalhar neste momento? Numa plataforma onde seja possível as pessoas se inscreverem online para visitar as grutas, para visitar ou Mata Travesso ou Escoral ou ambas. Há um controle muito rígido em relação à questão de marcação de visitas, da quantidade de pessoas que podem entrar e o tempo que podem permanecer dentro de cada gruta. Foram instaladas em ambas as grutas equipamento de controle ambiental, ou seja, é necessário e muito importante perceber qual é o impacto de um grupo de pessoas dentro da gruta, e posso já dizer que 3, 4 pessoas, meia hora dentro desta gruta, que parece enorme, vai impactar. Nós vamos sentir a umidade a subir, vamos sentir a temperatura a subir, vamos perceber que os painéis começam a escorrer água. É impressionante o impacto que nós conseguimos ter só com a nossa respiração dentro de uma gruta, ok? E muitas vezes nós não percebemos o quão dano isso provoca na gruta. Então, ter essa noção permite-nos pensar melhor como é que esta gruta pode ser visitada no futuro, ou a Gruta de Escoral, como é que pode ser visitada sem que haja impacto, nos painéis. Outras coisas que podemos fazer, ao contrário de evitar que as pessoas vão ver a gruta original, é poder aceder ao conteúdo desta gruta, com ferramentas digitais que temos hoje ao nosso alcance, né? E hoje temos coisas virtuais, realidade virtual, realidade aumentada, jogos sobre património, visita virtual no centro de interpretação. Hoje a panóplia de produtos que estão disponíveis é muito grande e nós temos que aproveitar todas estas possibilidades de mostrar o que existe na Gruta de Maltravessos, Coral e em qualquer sítio de arqueológico frágil. Podemos pensar em modos criativos de o fazer. E aqui deixo-vos com um filmezinho que está a ser preparado, aqui um bocadinho. Ou seja, isto é um teaser de. Eu disse que era um filme, mas não é. É um teaser, ou seja, é um trailer de um jogo que está a ser preparado, para ser difundido entre o público em relação à Gruta de Maltravesso. Ou seja, maneiras criativas de dar a conhecer o património sem que estejamos a danificá-lo ainda mais, né? Ou seja, são maneiras criativas de dar a conhecer e conservar ao mesmo tempo. Outra maneira que também temos tentado trabalhar, e aqui o nosso colega Hugo, que está a assistir à nossa aula, se quiser dar aqui algumas ideias, ele está envolvido na confecção destas pequenas réplicas de algumas partes da gruta, de alguns painéis da gruta, para mostra, ao público,
como mote para uma campanha que está a ser feita também, para se juntar fundos suficientes para se fazer a réplica de toda a gruta. Isso é uma campanha que está a ser feita a nível, da Extremadura, a nível político, e que é importante perceber-se que a réplica da gruta, que hoje em dia sabemos que é uma coisa bastante comum de se fazer, pode ser um ótimo produto turístico e que ao mesmo tempo enaltece a questão da conservação da própria gruta, não é? Então já há bastante trabalho e várias campanhas que neste momento se têm feito, e pequenas réplicas de partes da gruta para dar a mostrar que é possível, e que um dia este seria, o ideal ou apenas uma proposta para uma réplica em um centro de interpretação da Gruta de Escoral, que efetivamente que é necessário fazer, não é? Aqui uma ideia inicial da proposta que se tem sido feita a nível arqueológico, a nível político, a nível enfim, dos stakeholders deste tipo de património, que se quer no futuro fazer a réplica da Gruta do Escoral, para que seja possível as pessoas acederem a este património, mas que necessitamos, acima de tudo, de um, guardar. E pronto. Não sei se repararam, mas o colega que fez este trabalho está aqui na aula hoje, o Hugo. Olá, Hugo, se estiveres aí, podes dizer qualquer coisa. E quem tiver questões, pode abrir o microfone e falar. Oi, Sara, boa tarde. Cristiano. Boa tarde, Cristiano. Diz-me. Achei muito interessante essa questão principalmente das propostas mais criativas, né, para poder conservar e também permitir ao público participar, né, poder ter acesso, que é muito extremamente complicado porque tem que se proteger o patrimônio, né, mas também tem que se compartilhar isso. Na França tem uma réplica da Caverna de Chauvet, não é isso? Sim, tem Chauvet, tem de Lascaux, tem de Coscar. Isso mesmo. Então, eu acho que é muito legal, até porque nós da arqueologia sempre temos uma concorrência desleal com os paleontólogos, né? Que tem os dinossauros, bonequinhos vendidos nas lojas e nós não temos nada para mostrar, é mais complicado. E eu acho bem legal porque
ajuda na conscientização e popularizar também o trabalho. Acho muito interessante isso, para as crianças terem, principalmente as crianças, tecnologia, mas em geral, população em geral, mas principalmente as crianças, né? Então, tá de parabéns aí o colega que fez essa parte da arte aí, que é muito legal. Mas a minha pergunta é a seguinte, em relação a essa polêmica que deu da Cueva, Uhum. e aí a grande discussão por causa dos Neandertais, né, com Homo sapiens e companhia, sempre tem aquela coisa de os Neandertais não tinham criatividade, etc, etc. E até eu solicitei, já mandei e-mail para pegar esses arquivos que tu tem. Então, seria dentro dessa polêmica, assim, até eu vou ler mais para entender. Obviamente, eles alegam que não poderia ser o Homo sapiens por causa da datação, né? Sim. Mas também não sei se discutiram a possibilidade do Homo sapiens chegar antes na Europa, por exemplo. Não seria Ah, uma. segundo os dados atuais, Aham. aliás, quando começou a discussão em 2018, as datas mais antigas para a presença de Homo sapiens na Europa estava em 41 mil, por aí, à volta dessa datação. Ou seja, uma datação de 66 mil Sim, fugia em grande espectro aos dados existentes. Neste momento, há um trabalho de França, de uma gruta, que põe a presença do Homo sapiens há 52 mil, na Europa. Continua longe dos 66 mil da arte. Mas lá está, nós vamos trabalhando também com os dados que existentes, não é? sim, A sim. questão da discussão foi essa. A presença Homo sapiens tinha uma determinada data que estaria aquém, da data se comparada com a datação que estava a dar na arte rupestre. Um, Quem era a única espécie que estava na Europa há 66 mil anos? Os Neandertais. Claro. Daí a questão, né, de quebra de paradigma de a arte rupestre só começou com o Homo sapiens, só o Homo sapiens teria essa capacidade, quando na realidade os Neandertais já mostram muita capacidade simbólica desde há muito tempo, não é? Enfim, mas foi uma quebra de paradigma, foi olhar para os Neandertais também de outro modo, olhar para os dados arqueológicos de outro modo, daí uma grande discussão que continua hoje, ainda não está resolvida essa discussão. Eu não duvido da questão dos Neandertais, longe disso, não tem esse preconceito em relação, porque a gente às vezes vê muito isso e até não tanto, não falo da questão de trabalhos científicos, tá? Mas eu digo também muito da mídia e do que eles acabam mostrando, né? Tanto em algumas reportagens, documentários, pelo menos que chega no Brasil, que para nós tem que filtrar muito para se ter ideia, porque realmente não se pode descartar a possibilidade de tenha sido os próprios Neandertais. E sobre a tecnologia, eu achei muito interessante, porque, por exemplo, eu também tenho 1,80, mas eu tenho um volume corporal bem grande. Então, para passar naqueles buraquinhos ali, não teria condições nenhuma. A tecnologia é extremamente necessária para esses lugares, porque eu ficaria na entrada ali, eu seria o cara que ficaria puxando a corda que o pessoal voltar, porque não ia, senão eu ia ficar entalado ali. Mas muito legal, obrigado pelo compartilhar conosco aí. Obrigada. Eu tenho aqui algumas questões no chat. A Monique pergunta se essas mãos estariam direcionadas na mesma posição, como se fossem setas de localização. É isso que dá a entender, enfim, é essa a proposta do trabalho que se fez, que as mãos estão de um lado da gruta, né? Vocês repararam na posição, na distribuição da própria gruta, né? Da forma da própria gruta, que tem dois corredores, né? Duas paredes, e é assim comprida. O que se percebeu é que de um lado as mãos estão maioritariamente posicionadas numa determinada posição e na parede oposta, na posição ao contrário. Isto eu estou a dar um resumo muito grande do trabalho que foi feito. Mas sim, o que sugere que o trabalho é que as mãos estão a ser usadas quase como setas de localização desde a entrada original da gruta, o que é muito interessante. E este trabalho está publicado, então vocês facilmente conseguem aceder, mas
são estes trabalhos que efetivamente nos dão também um bocadinho, né, mais da interpretação do que é que será que servem as mãos. Estão ali só porque uma pessoa decidiu? Não. Tem sempre um significado que, ainda que difícil de entender, eu acho que está sempre lá. Temos a Luísa. Seria a saída de emergência do período paleolítico, né? Se aparecer o urso, é por ali. Pode ser. A Luísa pergunta: como seriam feitas essas datações do carvão utilizado como pigmento preto? Isso não danificaria a pintura? Bem, esta pergunta é importante, porque as amostras que tiramos, o trabalho de arqueometria que fazemos requer que se retire uma amostra das pinturas. Literalmente temos de tirar um pedacinho, ainda que minúsculo, e é a pontinha de um bisturi, mas requer retirar uma amostra. O que nós fazemos é seguir algumas diretrizes, algumas boas práticas para tirar amostras em arte rupestre. Nunca no meio de uma figura, temos que avaliar a figura onde já há perda de pigmento, por exemplo, aproveitar esse sítio, haver uma fratura na pintura, aproveitar esse sítio. Ou seja, há algumas regras, em relação a como tirar uma amostra de uma pintura. Nunca, obviamente, fazê-lo em grande quantidade. A amostra tem que ser o mínimo possível para o que nós queremos fazer, e são mesmo pequenas, são muito, muito pequeninas. Fazer um bom protocolo de documentação da amostragem. Daqui a 20 anos, alguém vem a tirar amostras para outra coisa, tem de saber exatamente onde nós tiramos 20 anos antes, ok? Ou seja, a ideia ou o propósito é não danificar a pintura, mas vamos ter que tirar um, uh, um pequeno troço dessa pintura. Se for em carvão, e lá está, vai depender. Eu digo já que datações em arte rupestre são difíceis. A teoria diz: é carvão, consegui tirar um bocadinho, consegui datar. A prática não diz isto. A prática diz: se não houver quantidade de carvão suficiente na amostra, não se data. Então é mais difícil do que se está a pensar, ok? A teoria diz que se for carvão, dá para fazer uma datação, mas depende da quantidade do carvão. Às vezes nós estamos a tirar uma amostra, mas o suporte absorveu o pigmento, nós estamos a ver o pigmento, mas a amostra que estamos a tirar não vem com pigmento, ok? Há muitas coisas que envolvem aqui a questão das amostragens. O objetivo é sempre nunca danificar a pintura, claro. Monique faz outra pergunta. Me chamou a atenção as mãos com 4 dedos. Seria talvez uma falha? Haha, essa é uma pergunta muito gira. Porquê? É muito comum, e se vocês vão baixar, eu vou já pôr aqui o link do livro do One Pass. Vocês vão reparar que é bastante comum ter figuras assim, ou assim, ou sem um dedo, ou assim. E essa é uma das questões que nós temos. São pessoas que têm dedos amputados, ou foi de propósito? Eu não acredito que houvesse tanta gente sem dedos na pré-história, né? Imaginem, amputar um dedo é um ferimento grave na pré-história, né? Não seria fácil superar isto. Eu acho que é Eu acho que é um símbolo, eu acho que é um padrão de comunicação, eu acho que é uma comunicação ali. Eu acho, né? Mas isto é uma questão que nós ainda hoje nos fazemos. O que é a falta de dedos nas mãos? É muito interessante, é mesmo muito, muito interessante. Mas realmente ainda não há uma resposta definitiva para isso. Há quem ache que seja as pessoas efetivamente com dedos amputados, e há quem ache que não, que é feito de propósito, que está a dizer qualquer coisa, que é um símbolo de qualquer coisa, que tem um significado. Eu voto no número 2. Para mim, eles estão a dizer qualquer coisa que nos falha, claro, né? Não conseguimos ler. Mas eu não quero acreditar que haja tanta gente sem dedos na pré-história. Espero eu. A Monique também pergunta: essas rochas das paredes parecem maleáveis, por isso seriam os desenhos dos animais formados por riscos?
parecem maleáveis, ou seja, o que é que dá a entender isso? Esta capa de calcite, o que é calcite? A gruta é constantemente formada por água, né? Temos sempre eh, umidade e água e vai-se criando esta capa de calcite que tem aquele ar maleável, né? Às vezes até pode ser mais duro, mas quando a água escorre e esta calcite ainda está maleável, efetivamente fica marcado qualquer coisa que nós risquemos, ok? Mas depois endurece, né? Porque mais capas vão sendo criadas, mas isto estamos a falar de milhares e milhares de anos. Os riscos não sei, é técnica. Por alguma razão, em vez de pintarem, hum, eh, em vez de pintarem, decidiram riscar por alguma razão que eu não sei explicar. Decidiram usar a técnica para os animais de riscar em vez de pintar. O que também, naquele caso, pode nos fazer pensar porquê. O Hugo está a comentar a questão dos dedos amputados, porque diz: depois de termos visto na Turquia, haverá que pôr em quarentena essa ideia, pois ali não vemos ninguém sem dedos. É verdade, nós estivemos num trabalho de campo há um mês na Turquia, a trabalhar sobre mãos, em negativo, e comentámos isso. Ali não há nenhuma mão com faltas de dedos. Por isso eu acho que reforça a nossa ideia, que é em determinados sítios, a questão de falta de dedos pode ser uma mensagem, uma determinada mensagem, né? Exato, como o Cristiano diz, pode ser identificado determinados grupos, por exemplo. Exatamente. Qualquer coisa desse género. Eu voto mais nesta teoria. Vocês podem abrir os microfones e falar, sou sempre eu. Mas pronto, ok. Não há mais perguntas? Alguém quer dizer alguma coisa? Eu Força, Monique. Alguém que fale. tô meio rouca. Ah, a questão ali dos resíduos deixados nas cavernas, né, nos sítios arqueológicos, é uma questão, assim, que a gente encontra em vários sítios. Aqui, essa semana, eu estava passeando por um sítio aqui em Florianópolis e em oficina lítica eles tinham feito churrasqueira em cima, assim, né? Então, é um descaso, né? Então, a gente vê que deveria ter uma conscientização, né? Mas como que a gente poderia estar, como que tu achas, como arqueóloga, como que a gente poderia estar atuando? Olha, eu sou sempre apologista da educação. É comunicar, é dar a conhecer o património, é falar, é mostrar. Normalmente o esconder, o não falar, dá aso a este tipo de coisas. Se calhar foram fazer, se sabiam que era um sítio arqueológico, é mau. Se não sabiam, não sabiam. Há muita coisa envolvida na questão do vandalismo dos sítios ou do mau uso dos sítios, né? Maltravia-se, por exemplo, o caso Maltravia-se durante anos foi visitada sem qualquer tipo de regra. Lascaux perdeu-se porque em determinado momento entravam 1.000 pessoas por dia na gruta, até se perceber que não pode ser assim porque estragamos as grutas, não é? Mas hoje temos capacidade, ferramentas e, acima de tudo, informação suficiente para partilhar essa informação. Quanto mais formação, mais dar a conhecer o património, explicar o que é, explicar porque é que não se deve fazer churrasco para cima de um sítio arqueológico, tem a ver com a educação. Nós temos que ter muitos programas de educação para a arte rupestre, porque só assim é que as pessoas também vão conseguir compreender, né, com informação válida, o que é que podem fazer para salvaguardarem estes sítios. Mas não é fácil, o que eu estou a dizer, né? A teoria é ótima, mas a prática depois é complicada. E aqui tem que haver vários atores, políticos, arqueólogos, educadores, que nem sempre é fácil conjugar. A Luísa está a perguntar qual é a prática do curso. Ora bem, vou ver se eu, deixem-me ver aqui a minha agenda porque eu já tenho isso marcado. Se eu não me engano,
nós vamos ter o tal congresso que o professor André já falou no fim de semana de 17, 18, 19, 20, eu acho que é por aí mais ou menos. Na semana entre o 18 e o 22 é o congresso e a prática em campo em Alcianópolis, se não me engano, eu acho que é 21, 22, ou 20, 21, 22. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou pedir ao professor André para mandar um e-mail a confirmar as datas em campo, está bem? Porque vai se conjugar com o evento académico e a seguir vamos fazer as práticas em campo. Então, eu vou pedir ao professor para confirmar direitinho. É que eu tenho as minhas datas mais tempo, antes e depois, porque ficarei no Brasil um bocadinho mais tempo. Mas há de ser nessa semana, do 20, 21, 22 de novembro, por aí. De nada. Muito bem, ok. Não esqueça. Ana, só uma pergunta. A próxima aula é 27 ou 28? Houve um problema no calendário e ficou toda a gente confusa, eu também. Deixa eu confirmar. Eu nem tenho 27 nem 28, eu tenho 21. Não, porque no site do Lasca tá 27, aí tu tinha falado É, 28. 27 é domingo. Pois é, Então, eu passou pensei, para deve estar 28. errado. É 28. Ok. Eu vou pedir ao André para confirmar 28. Fechou? Porque senão andamos sempre aqui com. Eu não sei onde é que eu fui buscar o 27. Eu acho que fiz uma conta má. Pronto, não é no domingo, é na segunda-feira. E é a última deste ciclo de conferências. Vamos falar só da parte arqueométrica, amostras, que métodos usamos para datar, para saber que são os pigmentos, como fazê-lo, algumas noções. Ainda que não pratiquem, não vão fazer, mas podem saber possibilidades do que se pode fazer quando se temos sítios de arte rupestre e para saber um bocadinho mais de análises em relação a esses sítios, ok? E pronto, e depois eu espero ver-vos a todos no Brasil. Ok, Vamos. obrigado. Vou fazer um esforço para conseguir ir, porque só que aqui no Brasil as coisas não são nada perto, né? Normalmente. Eu sei, imagino. Mas eu estou aí de Portugal para aí, por isso eu é que estou aí de mais longe. É. Não, é que aqui no meu estado, a capital Porto Alegre, onde tem o aeroporto, o maior aeroporto, óbvio, teve as enchentes, né? Então o aeroporto está desativado. Estamos só na base militar aqui, então está complicado conseguir voo, está caro e estamos meio que isolados assim, mas eu vou tentar ir pelo menos de ônibus, vai ser uma aventura ao mesmo tempo. Verdade. Ok. Bem, se não conseguirem, haverá mais oportunidades. E pode ser que consigamos continuar com estes cursos que podem ajudar um bocadinho. Mas pronto, vamos tentar. Não esquecer que as aulas estão todas no YouTube, ok? Para assistir e partilhar. E qualquer coisa, o e-mail, tá bom? Quem quiser bibliografia ou os livros que eu falei, mandem-me só um e-mail para eu me lembrar, tá bem? Que eu envio isso tudo por PDF. E muito obrigada pelos comentários e até à próxima.